Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, bem-vindos ao Pan News Cidades. Hoje, dia 5 de março do ano que parece marcar o fim da pandemia, ou pelo menos o controle dos impactos que o coronavírus causou à sociedade mundial. A discussão é se vamos continuar com a obrigatoriedade do uso das máscaras em lugares públicos, abertos ou não. Há aquela expectativa geral sobre as novas regras que liberalizarão o uso, apesar dos shows, dos eventos futebolísticos e tantos outros ignorarem essa obrigatoriedade que vale somente para quem tem consciência de que utilizando o protetor facial poderá evitar o aumento e a disseminação de contaminações. De qualquer forma, essa questão ainda vai dar pano para manga. Os espirros espalhafatosos e as tosses corriqueiras ainda causam uma certa aflição nas pessoas que estão por perto dos tossígenos cidadãos e cidadãs. Não há um só tossíparo contumaz que não alegue estar com alguma alergia e que seu espirro ou tosse são inofensivos aos demais. Mas se aqui no Brasil a discussão gira em torno do uso ou não das máscaras, na Ucrânia o assunto é completamente diferente. As bombas e os mísseis têm cruzado os céus das principais cidades e alvos perigosíssimos têm sido alvejados numa tresloucada maratona sem fim. As usinas nucleares estão no trajeto das estratégias de guerra e o perigo nuclear ronda todo o planeta novamente. A Rússia continua com as ofensivas e alguns tratados e acordos começam a desenhar uma esperança para os civis que pagam o pato das batalhas pela anexação. Putin está preparado para a reconquista do Estado soviético numa nostálgica e crudelenta guerra. Primeiro foi a Crimeia e ninguém se opôs ao conquistador. Agora a Ucrânia. E quem poderá saber qual será o novo alvo? O importante é que somente a Rússia é a protagonista do massacre que dispersou mais de 1 milhão de cidadãos ucranianos, e enquanto a ONU e a OTAN votam os embargos para os produtos e serviços da antiga União Soviética, os tanques avançam sobre a capital Kiev. O presidente da Ucrânia passou de palhaço a líder do povo ucraniano pelas falas e posições firmes que destacam a soberania dos estados e, no caso, da Ucrânia. Na América do Norte, um senador conservador sugeriu que alguém matasse o presidente russo para acabar com o impasse. Essa é a típica proposta dos anos da Guerra Fria e que ainda é posta em prática pelos líderes de um passado beligerante que colocou em risco todos os preceitos democráticos e jurídicos conquistados nos últimos 100 anos, pelo menos. Uma sugestão como essa agride o Estado de Direito e impede que líderes assassinos respondam por seus crimes, podendo transformar o facínora em um herói dos derrotados. Eliminar o problema com mais matança sem o devido processo legal é um atraso sem precedentes e uma forma de animalizar o sofrimento imposto pelas forças do mal. Enquanto a guerra continua, aqui em Campinas, o Colégio Bento Quirino foi adquirido pela Prefeitura Municipal e promete ser aproveitado de forma adequada pela Secretaria da Educação. Salas de aula, área cultural, teatro, entre outros espaços que poderão ser aí ocupados de maneira pedagógica e resgatados do abandono, muito comum em tempos de crise. Louvável a atitude da administração municipal. Aguardemos também que seja ressuscitado o Centro de Convivência Cultural, outro patrimônio na fila que nenhuma administração anterior procurou zelar. O Centro de Convivência foi palco de grandes eventos e hoje está ao Deus dará.
No programa de hoje eu tenho a honra de entrevistar o médico Dr. Agrício Crespo, que é o diretor do Instituto de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Unicamp. A construção do Instituto foi iniciada em 2020, bem como a aquisição de equipamentos médicos hospitalares de última tecnologia que derivam dos investimentos que já atingiram 65 milhões, resultado do termo de ajustamento de conduta realizado pelo Ministério do Trabalho com a Shell, acrescidos de doações recebidas de empresas e pessoas físicas. Em 2013, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, homologou o maior acordo da história da Justiça do Trabalho, celebrado entre o Ministério Público em virtude da contaminação gravíssima dos trabalhadores em uma fábrica de agrotóxicos em Paulínia, aqui no estado de São Paulo. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JTanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jtanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, Samaritano, saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, no Pan News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, vamos conversar agora com o médico Dr. Agrício Crespo, ele que é diretor do Instituto de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Unicamp, o IOU. Tudo bem, meu caro? Que privilégio tê-lo aqui na Jovem Pan, no Pan News Cidades. Boa tarde, Thanos. Olha, o privilégio é meu de participar deste seu programa e conversar com você. O privilégio é todo meu. Agrício, o Instituto nasce de um caso emblemático, que foi o caso Shell. Ele nasce até por decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que organizou praticamente as indenizações que foram elevadíssimas. Nasce para prestar serviço à população. É algo incomum no país, não, Agrício? Que privilégio que você tem em dirigir um instituto como esse, não? Olha, Thanos, realmente é um privilégio. Ainda essa manhã, quando a gente acorda e fica com aqueles pensamentos, né? Eu pensava exatamente nessa situação. Que privilégio absoluto essa oportunidade que a gente teve, que é como a passagem do cometa de Halley, né? Eu acho que uma dessa é igual só daqui a 70 e tantos anos. E a gente também teve a oportunidade de aproveitar esta janela de oportunidades. Porque, veja bem, é uma verba grande que a gente não vê todos os dias e acabou sendo uma utilização exemplar de dinheiro público, né? Quando você olha pelo lado do próprio Ministério Público, porque a gente no nosso país está tão acostumado a ver às vezes o dinheiro público utilizado de uma maneira que causa dúvidas. Eu acho que isso foi uma ação exemplar, rápida
do Ministério Público. A universidade abraçou a causa também, a gente está deixando alguma coisa boa para a sociedade. Deixa eu só relembrar aos nossos ouvintes que em 2013 o TST, Tribunal Superior do Trabalho, homologou esse maior, é tido como o maior acordo da história da Justiça do Trabalho, que foi celebrado entre o Ministério Público do Trabalho e as empresas de combustíveis que giravam em torno da Shell, BASF, e este ajuste encerra a ação civil pública que foi movida pelo Ministério Público do Trabalho em 2007. Foram longas as investigações que refletiram na negligência das empresas no resguardo a trabalhadores em uma fábrica de agrotóxicos aqui próximo, em Paulínia. E esse caso virou filme. O Lucro Acima da Vida é um filme dirigido pelo Nick Nilsson, foi filmado aqui em Paulínia, contou com mais de 100 ex-funcionários da Shell. Porque muita gente sofreu e recebe indenizações vitalícias em função dos problemas decorrentes deste caso, que nós chamamos de caso Shell. Mas, Agrício Crespo, vamos falar um pouquinho do Instituto de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Unicamp. Já nasce como uma referência nacional? Olha, sem dúvida, ele nasce porque já nós temos 50 anos de tradição do Serviço de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, que funciona dentro do HC da Unicamp. E assim, muito bem equipado, com uma arquitetura adequada ao funcionamento, laboratórios de pesquisa, auditórios de ensino, laboratórios específicos. Você sabe que depois dessas campanhas de prevenção do fumo, os números mudaram bastante, mas o Brasil, ele era campeão mundial de incidência de câncer de laringe. E isso é uma doença que às vezes começa com uma simples rouquidão, que a pessoa acha que aquilo não é nada de importante, principalmente nos homens, mas também nas mulheres. Depois dos 40 anos de idade, uma rouquidão dessa que dura aí 2, 3 semanas, ela tem que ser investigada. E depois, quando houve essa mudança na sociedade, abandonando o hábito de fumar, os números melhoraram. Mas nós temos uma geração que cresceu fumando, e as pessoas aprendiam a fumar com 5 anos de idade, principalmente as pessoas da região rural. Às vezes, até por uma questão de uma cárie dentária, não tinha dentista, essas coisas todas, o pessoal punha fumo na cárie dentária como uma forma de anestesiar, e a criança acabava se viciando na nicotina com isso. Sim. Então essas pessoas ainda estão por aí, estão hoje com seus 60, 70, 80 anos de idade, então os números continuam perversos com a gente. Mas o fumo é a principal causa do câncer de garganta, faríngea? Disparadamente é o fumo, e junto com o fumo, o alcoolismo. E essas coisas normalmente vêm juntas. E você sabe que nas regiões rurais é muito comum, né? Nas cidades menores, é aquela história do fumo, o fumo de corda, a cachaçinha. Então nós temos aí duas grandes causas, né? É fumo e álcool juntos. E você sabe que quando os dois estão presentes simultaneamente, você tem uma potencialização do mal. Só fumo já é problemático, só o álcool também, mas quando os dois vêm associados, a situação fica trágica. E a gente não pode esquecer também da questão genética. Às vezes uma pessoa que nunca fumou, nunca bebeu, ela vai desenvolver um câncer dessa natureza. Agora, Thanos, quando a genética encontra o hábito nocivo, aí a coisa fica explosiva. Bom, o Instituto, eu vou falar de novo, tem que fazer um curso para falar o nome do Instituto, mas vamos lá. Instituto de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Unicamp, agora nas mãos, na direção de Agrício Crespo. Me conta um pouquinho como é que você se envolveu. Você já era professor da Unicamp, já estava na Unicamp, como é que isso caiu no teu colo? Essa é uma história interessante que eu vou tentar resumi-la. O fato é o seguinte, eu sempre estudei em escola pública a vida toda. Eu fiz o meu primário na escola pública, fiz o meu ginasial, até porque naquela época as boas escolas eram as públicas, né? E eu fiz toda a minha formação. Fiz a faculdade de medicina na Unicamp, pós-graduação, segui carreira acadêmica. Eu fiz a minha carreira acadêmica de A a Z, dentro da universidade. Tive a oportunidade de estudar fora do país, enfim. Mas eu estou envolvido com a prestação de serviço médico e o ensino desde a minha vida toda, porque eu acho que educação e saúde são as coisas que mais me atraem.
E sempre houve esse sonho de fazer esse instituto. Só que parecia distante. A gente não imaginava que a realidade fosse chegar desse tamanho. Estamos naquela situação rara onde a realidade fica maior do que o sonho. Foi isso que aconteceu. E a gente tem que realmente agradecer ao Ministério Público por ter acreditado nesta ideia e a gente ter conseguido levantar isso num tempo recorde, né? Nossa construção começou em março de 2020, começamos junto com a pandemia. Bom, praticamente nós temos uma inauguração em tempo recorde, não é? Porque de 2020 para cá, você pegou todas as mazelas da pandemia, mas a obra foi tocada a todo vapor. Quando é que pretende inaugurar? Agora no mês de abril? A gente pretendeu abrir no mês de abril, mas a gente está enfrentando algumas dificuldades de fornecimento de materiais. Porque por questão da pandemia, a gente ainda tem algumas coisas que estão atrasadas. Então, o Instituto está praticamente pronto. Nós estamos naquela fase de instalação de equipamentos, de instalação de mobiliário. Então, eu acredito que no final de abril ele esteja pronto, mas talvez a gente precise mais de uns 30 dias aí para treinar a equipe, enfim, e colocar realmente o Instituto em pleno funcionamento. Bom, nesse semestre nós vamos ter esse grande hospital à disposição da população e foram investidos milhões, hein? Eu estou vendo aqui, há dinheiro do governo do estado também, é uma grande soma para começar um hospital, não, Agrício? Olha, é o que eu te digo, né? É uma situação absolutamente inusitada, incomum, onde a realidade ultrapassou o sonho, porque nós conseguimos a verba inicial do Ministério Público, mas depois nós conseguimos outras verbas complementares do Ministério Público, por outras ações, que não só essa da Shell. Nós conseguimos doações de empresas, doações de pessoas físicas, coisa que nos surpreenderam. E também agora, ultimamente, nós tivemos a ação do deputado Carlos Sampaio, que nos ajudou, né, a fazer uma mediação com o governo do Estado, e o governo do Estado cedeu, né, fez uma concessão de uma verba para bancar o custeio do Instituto das Operações Iniciais, o que assegura realmente o início do funcionamento nesse primeiro semestre, com toda certeza. Eu tenho a informação que do governo do estado vem 12 milhões de reais, não é isso? Pois não. Sim, são 12 milhões, e se nós formos somando tudo que a gente já conseguiu até agora, nós estamos beirando algo em torno dos 65 milhões de investimento. É o maior investimento na área de saúde da Unicamp dos últimos 30 anos. Era uma coisa que a gente não esperava conseguir um sucesso desse tamanho. Mas eu acho que a cidade merece e a população merece, né? São pessoas assim iluminadas que vêm para trabalhar em prol da comunidade, das pessoas, né? E qual é o público do hospital? Adultos, idosos, crianças? Qual é a área de abrangência da atuação com relação ao público? Olha, nós esperamos, o nosso projeto é que o Instituto ele seja uma referência dentro da especialidade de otorrino-laringologia e cirurgia de cabeça e pescoço para todo o país. Então, o que é que vai tratar? Do ponto de vista de cirurgia de cabeça e pescoço, são os cânceres de maneira geral. Câncer da cavidade oral, da boca, da faringe, das cordas vocais, o câncer da tireoide, da face. E do ponto de vista da otorrinolaringologia, são aqueles casos de surdez profunda, que as crianças nascem sem audição, ou mesmo dos adultos que perderam a audição, e que um aparelho de audição já não resolva mais. A gente vai pôr os aparelhos também, mas também os implantes cocleares, que são cirurgias muito sofisticadas, capazes de devolver a audição e a comunicação a um surdo profundo. São as pessoas que têm aquelas crianças com traqueostomias, são as crianças com problema de respiração, de aprendizagem, de comunicação, tudo que diz respeito ao ouvido, ao nariz, à garganta e ao câncer de cabeça e pescoço. E essa população é bastante heterogênea. Ela compõe crianças, compõe adultos, homens, mulheres, pacientes simples e pacientes de extrema gravidade também. Ou seja, é um público bastante heterogêneo e amplo. Vai ser um hospital realmente que vem para atender necessidades
extremadas, né? Extremas de saúde, não é? Porque a surdez já é de um impacto muito grande, principalmente na terceira idade, né? E eu fico imaginando as crianças que nascem com esses problemas de surdez profunda. Deve ser um negócio muito difícil, né, Agrício? Sem ter um recurso apropriado, um local onde os médicos estudem essas, não só atendam, que sejam professores, estudiosos, não dá para dizer que temos excelência, né? O hospital vem para ser a excelência nesse segmento. Sem dúvida, porque quando você pega uma pessoa com esse problema de comunicação, na infância, por exemplo, em primeiro lugar, ela não tem condições de frequentar uma escola, de ser alfabetizada. Não sendo alfabetizada, ela não tem uma integração social, ela não terá uma profissão. Não tendo uma profissão e uma integração social, ela não terá a capacidade de se autossustentar. Então, é um negócio muito complexo. Ela passa a não apenas não ser um agente produtivo da sociedade, como um agente que vai custar caro à sociedade. Então, é muito importante isso tudo. E nós temos também no Instituto, Thanos, um laboratório de genética para fazer pesquisas das origens genéticas da surdez e quem sabe lá na frente, né, é uma questão de anos, a terapia genética de manipulação de genes possa nos trazer grandes benefícios nessa área, não só da surdez, como o próprio tratamento, né, e a prevenção do câncer de cabeça e pescoço de maneira geral. Agora, ser professor, não é? Coordenador, você tem tanta atuação nas faculdades, principalmente na Faculdade de Ciências Médicas, né? Isso facilita para agregar profissionais da área, Agrício? Olha, é uma coisa interessante, que parece que as forças do bem vão se alinhando, né? Nós começamos com esse projeto e hoje nós estamos despertando o interesse dos melhores profissionais da universidade de se integrarem nesse projeto. Então a gente está tendo realmente uma procura grande, é uma corrente do bem se formando aí. E isso traz uma satisfação muito grande, porque como eu te disse, sempre estudei em escola pública e como dizem os americanos, Thanos, a gente tem 3 grandes momentos da vida, né? Você tem um momento inicial para você aprender, o momento seguinte que é para você ganhar e um terceiro momento que é para você retribuir, devolver. E, então eu acho que é um prazer muito grande eu poder pôr isso de volta na universidade que me formou gratuitamente e que me deu tantas condições pela vida, né? Que coisa gostosa ouvir isso, viu? Eu não podia esperar outra coisa de você, viu, doutor Agrício Crespo. Eu, graças à sua esposa, nós estamos conversando, né? Porque Antônia Maria é uma querida amiga, né? Eu acho que é uma das mulheres mais talentosas que nós temos na nossa região, consegue fazer eventos, espero que ela faça a abertura, né? Um grande evento de abertura do hospital, não é? Deste instituto que vai prestar tanto serviço. Se você não colocá-la lá participando, eu vou ter que reclamar, hein, Agrício? Não, Thanos, eu vou te dizer o seguinte, Antônia Maria acaba nos ajudando em todas as etapas disso, não só na inauguração da abertura, porque é uma pessoa muito bem relacionada, como você mesmo disse, e sabe disso. Então ela acaba nos abrindo portas, né, propiciando condições muito boas, que a gente fica envolvido na assistência, no ensino, aquela vida hospitalar, e ela tem essa coisa da relação pública com todo mundo, tem mesmo. E ela abre muitas portas e tem nos ajudado imensamente, inclusive nessa aproximação nossa de agora, né? É verdade. Antônia Maria Zogaib, eu era rotariano, amigo da mãe da Antônia Maria, vem de casa, vem de tradição, viu? A mãe era fenomenal, ninguém dizia não para a mãe da Antônia Maria, que coisa maravilhosa. Caríssimo, uma mensagem final para os ouvintes do PAN News Cidades. Eu acho que é um momento, vou usar um termo antigo, mas eu acho que cabe, alvissareiro para a saúde. Vamos deixar a sua mensagem para os nossos amigos da PAN. Olha, a minha mensagem é a de acreditar na sociedade e investir. Nós temos que fazer escolhas e investir nas nossas escolhas. O Instituto, ele não pode sobreviver com dignidade apenas sendo um prédio bonito, recheado de tecnologia. Nós temos que ter cérebros para tocar aquilo com ideias próprias, inovadoras e, mais que tudo, um envolvimento da sociedade para fazer com que ele realmente devolva tudo aquilo que ele se propõe.
Então, o envolvimento dos empresários, o envolvimento do poder público e o envolvimento da sociedade, investindo e cobrando resultados. Ou seja, o futuro tem que ser bom se nós construirmos um futuro bom. Então, a gente espera a participação de todo mundo. Tivemos o privilégio de conversar no PAN News Cidades com o Dr. Agrício Crespo, diretor do Instituto de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Unicamp. Grande abraço, meu amigo. Grande abraço, Thanos, e muitíssimo obrigado pela oportunidade de ajudar a divulgar esse instituto. Ora, isso é nada mais do que a nossa obrigação, a obrigação da Jovem Pan e do PAN News Cidades. O PAN News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. SamaritanoSaúde.com.br. Em Campinas, 3232-4418. De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, no PAN News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. PAN News Cidades. Muito bem, amigos, o PAN News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! PAN News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Jovem Pan News Campinas.